Chamados para vencer, né? Eu quero iniciar a nossa série de mensagens que nós vamos estar pregando em todas as igrejas missionárias no Brasil, principalmente, e pelo menos na nossa aqui vamos estar iniciando. Queremos falar sobre um ano de vitória, sobre a oportunidade, a chance que eu e você temos de sermos vitoriosos na vida, amém? Nós somos chamados por isso. Jesus morreu na cruz, conquistou essa vitória, que é nossa também. A vitória de andar todos os dias na sua presença, fazendo a sua vontade, andando de tal forma que a nossa vida glorifique o nome de Jesus. Somos chamados para vencer, vencer na nossa casa, vencer no nosso trabalho, vencer no nosso dia a dia. Fomos chamados para vencer, irmãos. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos vitoriosos. E já começamos vencendo com esse vídeo, né, irmãos? Que pelo amor de Deus, semana passada não ia de jeito nenhum, né? E o Daniel, graças a Deus, ajudou hoje. Obrigado, Daniel. E a galera lá do fundo, funcionou certinho. Pensando em vencedor, eu fiquei pensando em alguns homens da Bíblia que são vencedores. E eu queria começar falando, então, pensando na biografia de um homem vencedor na Bíblia. E é claro que existem muitos personagens na Bíblia que nós poderíamos, e claro, vamos explorar, que falam sobre homens ou mulheres que foram vitoriosos. Mas eu quero falar daquele que talvez não seja o maior, mas o mais conhecido. E um que pode nos motivar, pensando no início desse ano de 2018, a sermos vitoriosos. Eu quero falar de Davi. Davi foi um homem que ganhou muitas batalhas, você sabe disso. Né? Davi foi conhecido como um homem de guerra, um homem que lutou, um homem que venceu muitas batalhas. Tanto no campo de batalha, contra os inimigos, quanto no campo pessoal, no campo da vida. É claro que ele foi um homem de derrotas também, mas mesmo nas suas derrotas, com a graça de Deus, ele se levantou como um vitorioso. E nós temos muito a aprender com Davi, e temos a oportunidade de imitá-lo e sermos vitoriosos na vida. Quero aprender com a biografia de uma parte da história, bem no início, desse homem que é vencedor, para que eu e você possamos, a exemplo dele, sermos vitoriosos. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no 1 Samuel, capítulo 17. Ali começa a sua história de vitória, de um homem vitorioso. É claro que a história de Davi não começa ali, mas a sua história como vitorioso começa ali. É uma história conhecida por todos nós, não é nada de novo aqui, onde Davi vence Golias no campo de batalha, uma história contada, né, no nosso Terra da Promessa, uma história muito pregada, uma história que existem muitos livros, né, que escrevem a respeito disso, uma história que nós conhecemos assim, né, todos os detalhes da história, mas eu quero refletir mais uma vez com você e relembrar de algumas coisas importantes, que são as marcas de um vencedor na biografia, na história desse homem. Diz assim o texto a partir do verso 1: Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam ali num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os seus israelitas se juntaram acampados no Vale do Carvalho e se preparavam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que fica ao lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava 70 quilos. As pernas estavam protegidas com caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou em frente e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Bom, você sabe, Saul era um gigante enorme, vamos dizer assim, é um Nasser melhorado, né? Um upgrade do Nasser. É verdade, Davi não, Davi era pequenininho. Obrigado, Sandra.
Ainda bem que a Sandra... E vocês foram dizendo amém, né, irmão? Se foram dando risada, né? Não, Golias era enorme. Como eu estava dizendo, um Nasser melhorado, um upgrade no Nasser, né? Você sabe o que eu estou dizendo? Se você pegou na mão do Nasser hoje de manhã, você já sabe o que eu estou dizendo. Ele pegou na minha mão, ele apertou tanto, eu falei, Nasser, eu vou pregar hoje, eu preciso mexer no tablet, por favor. Dá uma aliviada, senão eu não consigo nem mexer lá. Golias, esse cara enorme. E você sabe, Davi era aquele cara pequenininho. Uma grande batalha, uma grande oportunidade de nascer um vencedor aqui. Aqui começa a história de Davi como vencedor. Como vencedor. Uma história linda que você conhece. Um quadro claro, Davi desafia o exército, todo mundo com medo, todo mundo tremendo, né, pelas pernas. Quando eu leio essa história, eu me lembro daquele filme do Gladiador, né, quando ele está ali entrando no campo de batalha, ali naquela arena. Então ele está entrando para lutar, e na frente dele tem vários soldados, e tem um na frente, e o gladiador está bem atrás dele, e de repente ele olha para o cara da frente, o cara está tremendo, ele dá mais uma olhadinha e começa a escorrer urina pelas pernas, e ele dá uma afastadinha, porque quem estava na frente estava morrendo de medo. Eu fico imaginando no exército israelita mais ou menos assim. Golias vinha, dava aquele grito, chamava eles de covardes, os chamava para a batalha, e o exército israelita morrendo de medo. Inclusive o seu rei, o Saul, que deveria estar à frente dizendo, vamos lá, vamos lutar, todos apavorados. Bom, aqui começa a história desse menino, que ainda era um menino, e vai para lá e se depara com essa situação. Acompanhe comigo a partir do verso 23. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, que era o seu trabalho, ele era pastor, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Seu pai havia mandado ele levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam na batalha. Ele tinha 3 irmãos mais velhos que estavam nessa batalha com o exército israelita. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando um grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou quando os israelitas viram Golias e ficaram apavorados. Ele viu a covardia dos seus amigos, ele viu a covardia dos seus irmãos, ele viu a covardia do exército, ele viu a covardia de todo mundo diante de um homem só. Claro que era Golias, um homem enorme. Ele viu aquela covardia. E ele estava ali naquela situação, ele estava ali naquele momento. Então ele vai e fala com o rei. Acompanhe comigo o texto. E Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Olha a coragem desse menino. Eu vou falar com ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Cara, você está doido, você pirou. Você está louco? Olha o tamanho do homem, você é franzino. Outra coisa, você é um pastorzinho, um menininho. Aquele ali é um gigante, um homem que é soldado a vida inteira. Ele foi cunhado para vencer batalhas, você foi criado para cuidar de ovelhas. Cai na real, menino, mais ou menos assim. Mas olha o que Davi respondeu, olha a vitória olha a resposta de um vencedor. O Senhor Deus me mandou salvar, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, disse Davi. E me salvará também de quem? Desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor esteja com você. Eu fico imaginando assim Saul, né? Um adolescente, um jovem ali saindo, entrando na sua fase madura, pagando ali de bonzão, incomodando o rei, e o rei mais ou menos assim, bom, já que você quer ir, vai, cara. Então vai lá, vamos ver no que vai dar. E aqui exatamente ele começa a demonstrar algumas marcas que eu penso que todo vencedor precisa ter. Eu e você precisamos ser talhados com essas marcas, para que quando os nossos gigantes, a exemplo de Golias, se levantarem contra nós, eu e você possamos ser vitoriosos, como Davi foi diante do gigante Golias. Vamos pensar em algumas marcas. A primeira delas é o seguinte, olhando para essa história e a sequência dela, a gente pode ver claramente que Davi, que ele demonstrou que para vencer, para ser um vencedor, eu e você precisamos derrotar
o pessimismo. Davi derrotou o pessimismo. Um grande vencedor, um vencedor de batalhas, é alguém otimista. É alguém que olha pelas dificuldades, olha para as dificuldades da vida. É alguém que olha para os desafios, para as grandes batalhas, não como alguém pessimista, mas como alguém otimista, como uma oportunidade de crescer com aquela situação, de uma oportunidade de sairmos vitoriosos diante daquilo. Davi claramente demonstra aqui uma visão otimista diante de uma situação muito complicada. E a grande questão é que para vencer o pessimismo, eu e você precisamos escolher o otimismo. O pessimismo leva à fraqueza, o otimismo ao poder. O pessimismo te acostuma a viver com essa ideia de que não vai dar certo. Da mesma forma que um otimista acostuma-se com a ideia de que eu posso vencer, de que eu posso seguir em frente. Elas caminham muito juntas. E muitas vezes eu e você somos influenciados por esse pessimismo e olhamos para as situações da vida e dizemos assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu já sou um derrotado nisso tudo. O otimismo é a fé em ação. Nada pode ser alcançado sem o otimismo certo. O otimismo é essa fé em ação, o otimismo é esperar sempre pelo melhor, o otimismo é confiar, o otimismo é saber lidar quando as coisas estão difíceis, o otimismo é olhar para o pior e entender que ainda pode ser melhor, mesmo diante de uma situação muito complicada. Semana passada nós passamos por aquela situação onde a nossa Camila lá do acampamento Shalom, né, uma das funcionárias nossas do acampamento, uma pessoa muito querida nossa, grávida de 8 meses, perdeu o seu bebê. O seu bebê faleceu. E ela passou 4 ou 5 dias internadas no hospital, esperando o aborto espontâneo do corpo. E eu fui visitá-la. E apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, eu ainda vi otimismo na sua fala, quando ela olha para o futuro. Quando ela disse bem assim: eu sei que eu perdi o meu primeiro filho. Eu não sou a única e nem a última que vai passar por isso, que passou por isso. Mas eu sei que Deus vai encher minha casa de filhos. Isso é otimismo. É a fé de que Deus está cuidando de cada detalhe da vida da gente. Os soldados estavam pessimistas. Olha comigo o verso 24 que nós lemos. Quando eles viram Golias, eles ficaram o quê? O que está escrito lá? Apavorados. Um pessimismo generalizado que estava no meio do povo, que envolvia todo o exército, inclusive o rei. Saul, ele estava tão pessimista, né, que ele disse bem assim para Davi no verso 33, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um menino, não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a vida inteira, você não vai conseguir. Um espírito de covardia, um espírito de pessimismo, você não vai conseguir, você é muito pequeno, você ainda é jovem, você não tem as ferramentas certas, você não tem o jeito certo, você não vai conseguir. É exatamente isso que muitas vezes escutamos. Ah, isso não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não vai vencer essa doença. Ah, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Ah, você não vai conseguir esse trabalho melhor, você não vai conseguir essa venda que você tanto precisa, não vai dar certo, as suas ideias não darão certo, você é muito jovem ou você é velho demais, você não tem a escolaridade suficiente, você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Quantas vezes eu e você escutamos isso? De que não vai dar, que não podemos, que não vamos ser vitoriosos, que não vai dar certo. Irmãos, isso é coisa do capeta. Isso é aquela voz maligna que muitas vezes escutamos, que vem soprar no nosso ouvido dizendo bem assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode, não vai sobrar dinheiro. Diante das nossas grandes batalhas, eu e você precisamos ter um espírito otimista, uma visão otimista, de que com Cristo, em Cristo, eu e você podemos ser vitoriosos. Amém? Sabe por quê? Porque Ele venceu as batalhas que nós vamos vencer. Ele já foi à frente, Ele preparou o caminho, Ele venceu no nosso lugar, para que nele, eu e você, possamos ser mais que vitoriosos. Eu penso o seguinte, que Davi, ele teve essa perspectiva otimista diante de um problema, de uma situação tão grave, de uma batalha tão grande, da seguinte forma:
E a gente pode aprender o seguinte com ele, que um vencedor, ele não olha para a vida como um pessimista, ele olha como um otimista. Aquele exército estava cheio de pessimistas, inclusive o seu líder. Para se tornar um vencedor na vida, eu e você precisamos lutar contra esse pensamento que existe, que rodeia a nossa casa, a nossa vida, e que muitas vezes está no meio do povo de Deus. Muitas vezes eu e você somos como esse desenho do Hard. Alguns mais velhos, ou vamos dizer assim, mais experientes, vão lembrar desse desenho, daquela hiena, que dizia bem assim: ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo, isso, é aquilo outro. Muitas vezes eu e você somos assim, somos rodeados por isso, somos, vamos dizer assim, influenciados por esse pensamento: não vai dar. Dá? Claro que dá. Possamos ser vitoriosos, sim. Quando eu e você estivermos diante do nosso grande gigante, da nossa grande batalha, eu e você podemos vencer. Lembre-se do seguinte: os gigantes são enormes, sim. As batalhas são enormes, sim. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus é maior do que essas batalhas. O nosso Deus é maior do que esses gigantes. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, vencedor de muitas batalhas. Nós somos os seus filhos, somos vitoriosos com Ele. Glória a Deus por isso. Tem uma história de 2 meninos que estavam brincando no lago, nos Estados Unidos, um lago congelado. Em um determinado momento, o gelo se partiu e um deles caiu no gelo e estava se afogando, caiu na água e estava se afogando. O seu amigo menor, rapidamente, pulou, tirou o amigo da água e o salvou antes que ele pudesse morrer ou afogado ou congelado de hipotermia. Logo em seguida, as pessoas viram aquele fato, chamaram os bombeiros, chegaram as pessoas e os bombeiros, e ficaram assim, impressionados. Como que você, tão pequeno, tirou seu amigo maior do lago? Como que você conseguiu isso? Aí um velhinho que assistia toda a cena, toda a história, disse bem assim: ele conseguiu tirar o amigo do lago, porque vocês não estavam aqui para dizer isso para ele. Porque se vocês estivessem aqui para dizer que ele é menor e que ele não poderia, ele não teria pulado e não teria salvado seu amigo. Não caia nisso. Seja um otimista. Um vencedor também, otimista, ele não dá ouvido às cobranças indevidas. Davi, quando chegou bem naquele momento, no verso 28, um dos seus irmãos, o irmão mais velho, Eliabe, ele estava ali nessa batalha, e quando ele viu Davi se mexendo, se movendo, otimista, dizendo: não, vai dar certo, eu vou vencer esse filisteu, nós somos maiores, nós temos um Deus maior. O seu irmão mais velho vê toda aquela cena e começa então a repreender Davi, dizendo o seguinte: o irmão mais velho, verso 28 de Davi, ouviu-o conversando com os soldados, então ficou zangado e diz para Davi: o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto, que é o seu trabalho, moleque? Mais ou menos assim. Seu convencido, seu metido. O irmão mais velho dando assim uma bronca, mas na verdade morrendo de ciúme do irmão, da coragem do irmão. Você só veio aqui para ver a batalha, volta para casa. Mais ou menos assim: passa daqui, moleque, o que você está fazendo aqui? O irmão mais velho é como pai, Nos momentos cruciais, eu e você precisamos não dar ouvidos a esses comentários pessimistas, comentários que muitas vezes nos tiram do foco porque são pessimistas. Dar atenção a cobranças indevidas, a ideias indevidas, isso é um pensamento negativo, um pensamento dos pessimistas. Eu e você precisamos olhar para o todo, e o otimista olha para o todo, um vencedor olha para o todo, irmãos. Davi sabia que aquela hora não era hora de dar atenção a pensamentos, a ideias pessimistas de coisas pequenas, como cuidar de ovelhas. Aquela hora era hora de matar gigantes, aquela hora era hora de vencer batalhas. Um vencedor otimista é aquele que sabe separar o que é vital daquilo que é secundário. Seja um otimista. Para mim, essa é a primeira marca que eu vejo em Davi. Um vencedor é alguém que é otimista, que olha para a vida com um pensamento, com um ponto de vista positivo, de que apesar que está difícil hoje, amanhã é melhor com Jesus.
Eu posso ser um derrotado hoje, mas eu me levanto das cinzas através da graça de Jesus e caminho para ser vitorioso amanhã nele. Agora, quando eu e você nos sentamos no nosso campo de batalha, nas nossas misérias, nas nossas derrotas, nos nossos pensamentos pessimistas de que não vai dar certo, que já não deu certo uma vez e não dará, e quando nós ouvimos os outros ainda, nós já escolhemos o nosso destino, que é sermos derrotados, fracassados. Mas Deus nos chamou para sermos vitoriosos, amém? Segunda marca que eu vejo é que Davi demonstra que um vencedor é aquele que usa sabiamente, que usa os recursos que já recebeu de Deus. Um vencedor sabe confiar nos recursos que já recebeu de Deus, nos recursos que tem nas suas mãos. Um vencedor, ele não fica pensando naquilo que não tem, mas sabe exatamente usar as ferramentas que já recebeu. E isso está relacionado com o seu relacionamento íntimo com Deus. Por isso, diante da vida, dos desafios da vida, diante das batalhas que eu e você temos todos os dias, muitas vezes, e todas as vezes, eu e você precisamos confiar nos recursos que nós já recebemos das mãos de Deus. Deus já nos capacitou para sermos vitoriosos. E Ele foi bem longe nisso, quando Ele entregou Jesus, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Já nos capacitou a isso, já nos deu as ferramentas necessárias, nas ferramentas que eu e você precisamos, para vencer todos os dias, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso trabalho, quer dizer, emprego e trabalho é a mesma coisa, né? Na nossa faculdade, na nossa vida. Já temos os recursos. Só que muitas vezes a gente fica bem assim, né? A horta do outro é mais florida. Ah, o fulano, ah, o Beltrano, ah, lá tem isso, ah, lá tem aquilo. Não é assim? Ah, se eu tivesse o otimismo de Davi, meu Deus do céu, eu ia sair, eu ia, puxa vida, eu ia vencer tudo. Amanhã mesmo você já ia ver, eu ia vencer aquele vício, eu ia vencer isso. Mas eu não tenho o otimismo de Davi, eu sou um pessimista. Deus já nos deu todos os recursos, já nos deu a oportunidade. Eu e você já temos tudo para sairmos vitoriosos nele. É claro que quando nós olhamos para as nossas limitações, irmãos, é claro que se você olhar para você, só para você, você não vai encontrar, talvez, muitos recursos. Mas nossos recursos são divinos. Davi demonstra isso. Se Davi olhasse para ele, o que ele ia falar? É verdade, eu sou só um menino, né? Eu sou um menino cheio de espinha, um menino aventureiro. Eu sou apenas um menino que realmente, meu irmão está certo, o Saul está certo, o rei está certo. Olha o tamanho do gigante, olha, só a lança dele, a ponta da lança pesa quase 7 quilos, quase o meu peso inteiro. E eu tenho o quê? Não, mas Davi não olhou para ele. Davi olhou nos recursos, na sua experiência com Deus. Davi confiava na sua experiência, Davi confiava nos recursos que ele já havia recebido. E os recursos dele, é claro, se você olhar, você vai falar, meu Deus, Jesus amado. Você sabe quais são os recursos, né? Uma funda e uma pedra, verso 40 está ali. Ele pegou lá o seu bastão, em outras versões diz uma funda, um estilingue, você quer dizer mais ou menos assim, para meio traduzir para hoje, né? Um estilingue, mas não é bem um estilingue, era um negócio que você girava e soltava uma das pontas e a pedra, né? Mas vamos dizer assim, um estilingue, 5 pedrinhas lisas, não é nem pedrinha pontuda, pedra lisa, né? No ribeirão que tinha ali, colocou na sua sacola, também pegou a sua funda e foi lá para enfrentar o Golias. O que ele tinha? Nada. Se você olhar para isso, nada. Agora, Davi não estava pautado apenas nos seus recursos de pedras e funda e bastão. Davi sabia que ele tinha a ajuda de Deus. Saul até tentou ajudar ele. Você sabe da história, você conhece. Do verso 38 ao verso 39. Olha o que Saul faz. Então Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Tipo, já que você vai lutar, pega a minha armadura. Então Davi colocou o capacete de bronze na cabeça, lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no seu cinto sobre a armadura, tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, rei, não vai dar certo não. Eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo.
e confiou naquilo que ele tinha, naquilo que ele já tinha nas mãos. Ele não precisava de algo novo, de nada novo. Davi precisava apenas confiar naquilo que ele tinha nas suas mãos. E ele não só confiava nos recursos que tinha, mas também usava muito bem cada um deles. E aqui está a sacada. Deus muitas vezes te dá o recurso, mas você, em vez de usá-lo, em vez de se preparar com cada um deles, o que você faz? Guarda. Esquece. Não usa. Não treina. Não se prepara. Davi não. Davi sabia usar muito bem. Verso 33 diz o seguinte: você não pode lutar contra esses filisteus, você é apenas um rapazinho. Mas Davi disse: eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Olha só, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me atacar, eu o agarro pelo pescoço, eu o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer isso contra esse filisteu pagão. E desafiou o exército do Deus vivo. Você tem usado as ferramentas que Deus lhe deu? Você ainda lembra das ferramentas que Deus lhe deu? Você tem usado? Ou você tem tentado vencer suas batalhas na força do seu peito? Em alguma capacidade intelectual? Ou talvez em recursos financeiros? É claro que esses também são recursos que Deus nos dá. Capacidade intelectual, recurso financeiro, é claro, isso faz parte. Mas e aí, você tem usado de forma correta? Você tem usado? A grande questão é essa. Diante das suas batalhas, qual é a tua postura? É de covardia? Você regride? Você caminha para trás? Ou você enfrenta, confiando nos recursos que você já recebeu de Deus, que são suficientes para vencer cada uma das suas batalhas? Quando eu olho para essa parte dessa marca de Davi, eu entendo o seguinte: que um vencedor, ele não aceita armas novas só porque aparentemente são mais poderosas do que as suas. Porque uma arma nova eu não sei nem usar ainda. Você acha, Davi não sabia usar a armadura, muito mais uma espada. Davi era um menino pequeno, franzino. Saul era um homem grande. A armadura de Saul nunca serviria em Davi, muito menos a sua espada pesada, o seu escudo. Não daria certo. Tiraria toda a sua mobilidade, toda a sua agilidade, toda a sua capacidade de usar os recursos que ele já tinha. E quando você olha para uma funda, para um bastão, para 5 pedrinhas, e você coloca do lado um escudo, um capacete, uma grande lança, qual arma é mais poderosa? É claro, a armadura de Saul. Mas não é porque parece mais poderosa que é mais poderosa. Ele vai andar para vencer, sabe, batalhas, irmãos. Algumas batalhas, as nossas batalhas, não existe mágica, mas existe o uso correto daquilo que já recebemos das mãos de Deus. Um vencedor, ele não se engana com falsas promessas. Um vencedor não se engana por algumas aparências, por melhores que elas sejam. Um vencedor sabe exatamente o que precisa fazer e já tem os recursos nas suas mãos. Um vencedor usa bem os seus recursos, mas também confia na sua história com Deus. Nós já lemos o texto aqui, eu acabei de ler. O que acontecia com Davi quando ele cuidava das ovelhas? Se vinha um leão ou um urso e pegava a ovelha, o que ele fazia? Vocês estão comigo aqui? Ele ia lá e tomava a ovelha, não é isso? E se o leão ou o urso atacava Davi, o que ele fazia? Pegava pelo pescoço, dava ali um mata-leão, né, um mata-urso ali, e golpeava até matar. Já pensou nisso? Um leão enorme, um urso enorme, um menino franzino. Davi tinha uma história com Deus. Davi tinha uma história de vencedor no seu contexto, mesmo que seja simplista ou simplório, usando a palavra melhor. Um contexto mais simples de vida, de um camponês, de um cuidador de ovelhas. Mas ele tinha uma história de um Deus que capacitou, que deu as ferramentas e o que livrou, o capacitou a vencer as suas batalhas.
Davi foi preparado dentro do seu contexto pessoal para vencer batalhas num campo maior. Por isso, use as ferramentas que Deus te deu no seu campo pessoal para vencer as suas batalhas. Use corretamente as ferramentas que Deus lá lhe deu. Confie na providência, no cuidado, na proteção, na força de Deus. Sim. Sabe por quê? Porque essa história, no seu campo pessoal, vencendo as suas batalhas pessoais, vai te ajudar a vencer as grandes batalhas que Deus vai te dar a oportunidade de lutar na sua vida. Que muitas vezes são com seus filhos, no momento de doença, no momento de dificuldade familiar. São batalhas que, claro que são suas no seu campo pessoal, mas extrapola a sua individualidade, está ligada a outras pessoas que estão perto de você. Eu não sei aonde Deus vai te levar, qual é o campo que Deus vai te colocar. Eu não sei qual é o Golias que vai se levantar. Davi confiava na sua história com Deus. Veja o que ele diz lá no verso 45 ao verso 47. Olha o que ele diz para Golias: você vem contra mim com a espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso dos exércitos. Israelitas, que você desafiou, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos, e darei os corpos dos soldados filisteus às aves e os animais para comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso nas batalhas e entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu e você precisamos entender o seguinte: Deus nos capacita a vencer, nos dá os recursos necessários, por mais simples que pareça, mas muito mais. No uso correto desses recursos, nós construímos uma história de vitórias com Ele. E essa história vai nos capacitar a chegar diante de qualquer batalha, de qualquer gigante, e dizer bem assim: em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso, hoje mesmo, Ele vai te entregar nas minhas mãos, eu vou cortar sua cabeça, e sairei vitorioso nesse campo de batalha. Somos chamados para vencer. Última marca, irmãos. Davi, ele nos ensina que um vencedor é aquele que vence sozinho, mas celebra coletivamente, celebra com todos, celebra com todos. Um vencedor, ele celebra as suas batalhas coletivamente. É claro que vence muitas delas sozinhas, é claro. Nós sabemos qual é o nosso campo, nós sabemos qual é a nossa batalha. Muitas vezes essas batalhas nós precisamos da ajuda de um exército, mas na grande maioria somos eu e você sozinhos no campo, junto com o nosso gigante, junto com a nossa grande batalha. Na grande maioria é assim. É você diante do seu gigante, é você diante da sua batalha, é você. Mas quando você vence, quando a grande batalha é vencida, quando saímos daquele campo vitoriosos, a celebração não pode ser apenas individual, ela é coletiva. Quando você vence, todos vencem. Eu gosto dessa ideia, desse pensamento de liderança. Quando você muda, todos mudam. Quando você cresce, todos à sua volta crescem. Quando você vence, todos que estão com você vencem. Lá na sua casa, quando você vence, sua família vence junto, tua esposa vence junto, teus filhos vencem juntos, seus netos, sua família inteira vence junto. É uma grande celebração. Quando você vence as suas batalhas no mundo espiritual, aqui na igreja, a igreja celebra junto. Nós festejamos, nós celebramos, nós jubilamos juntos. Mas muitas delas nós vencemos sozinhos, mas celebramos com todos. Quando Davi mata Golias, todo Israel festeja. Verso 49. Então enfiou a mão na sacola, pegou a pedra, matou o Golias, atirou no Golias. A pedra entrou na sua testa e Golias caiu com a cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando a cabeça, com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra.
Veja bem, quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Um vencedor é aquele que celebra com o teu povo e põe medo nos seus inimigos. Eu gosto de um pensamento, não tem nada a ver com essa mensagem, mas um pensamento que diz o seguinte: que o diabo ele pode rir da nossa adoração, zombar da nossa pregação, mas o diabo vai fugir de nós quando nos ver de joelhos, vencendo as nossas batalhas com os joelhos no chão. Ali ele não pode, ali ele foge. Quando eu e você derrubamos os nossos gigantes, quando eu e você vencemos as nossas batalhas, os nossos inimigos saem em disparada. Davi sabia. Agora, quando ele venceu, o exército celebrou. Verso 52. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até chegar às portas de Ecrom. E quando caíram feridos os filisteus pelos caminhos de Saaraim, e até Gate, até Ecrom, então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. O que está grifado ali, eles levantaram e jubilaram. Quando nós vencemos as batalhas, irmãos, nós geramos alegria, confiança, coragem nas pessoas que estão ao nosso lado. Quando Davi venceu sua batalha individual e celebra junto com o povo, e o povo todo celebra, Davi faz renascer, faz despertar novamente no povo algo que estava adormecido. E a maior prova disso é que eles estavam com medo, estavam acovardados diante do desafio do gigante, diante da batalha. Mas quando Davi vence, sabe o que ele faz? Ele restaura a confiança e a coragem daquele povo. Quando eles celebram, quando eles jubilam e saem correndo atrás do exército inimigo, ele restaura a confiança. É mais ou menos assim, Davi conseguiu, a gente consegue também. Se Davi pôde, esse menino franzino, esse pastor de ovelhas, se ele conseguiu vencer o Golias, o grande gigante que nós estávamos morrendo de medo, se ele pode, eu também posso. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso lado vencendo as batalhas da vida, a gente olha e pensa assim: eu também posso. Eu também vou conseguir. Se ele conseguiu em Cristo, se o caminho é Jesus, se as ferramentas vêm dele, se a minha história é com ele, se é no otimismo de que Deus vai fazer, então eu também posso, eu também quero esse Deus, eu também posso experimentar de um relacionamento verdadeiro com ele, eu posso ser vitorioso nele sim. Irmãos, dá um desconto que eu estou no meu último dia de trabalho do ano de 2017, amanhã eu saio de férias. E eu estou aqui no final da minha energia, mas estou chegando, daqui a pouco eu vou para a praia, vou restabelecer todas as forças, comer aquele camarão, vou ficar ali na beira do mar, e vamos terminar a mensagem, que é o que é mais importante, né, irmãos? Mas o fôlego já foi embora. Quando a gente olha as pessoas vencendo, isso restaura a nossa coragem de olhar, sabe, para aquilo onde nós já somos derrotados, e entender que em Cristo nós podemos ser vitoriosos. Restaura a confiança de que eu também posso. Puxa vida, eu também posso. Eu também posso. Vocês sabem da minha história, eu tenho tentado ajudar alguns meninos, alguns homens. Mas a maior dificuldade para alguém que enfrenta vícios por uma vida inteira é a confiança. É restaurar a confiança. Primeiro, porque ele perde a confiança de todos os seus familiares. Porque alguém que é viciado em drogas, alguém que é viciado, tem vícios, isso destrói uma família. Então ele perdeu a confiança da família. Isso é muito difícil. Segundo, a confiança nele mesmo. Sabe por quê? Porque alguém viciado, ele tem caídas recorrentes. E cada uma dessas caídas vai minando a confiança de que ele pode. Eu, graças a Deus, dia 27 agora de dezembro, fez 24 anos que eu abandonei as drogas, você sabe disso. Nunca tive uma recaída, graças a Deus por isso. Cada dia eu ando mais forte em Cristo, vencendo as minhas batalhas, com um pensamento otimista, com os recursos que Deus me deu e com a história que eu tenho desenvolvido com Ele. Mas eu tenho visto muitos homens e mulheres, meninos, homens já maduros,
que não confio mais. Mas quando eu compartilho o meu testemunho, quando eu fui visitar a Camila, e nós passamos há 12 anos, eu acho, atrás, mesma situação que a Camila. A Cione estava grávida de 7 meses. E estava tudo, quanto? 5 meses. Graças a Deus ela está aqui para não deixar eu mentir, né, irmãos? Senão ia ficar feio, né? E aí, então, a gente foi ver o coração, aquela coisa toda, todo mês ir no médico, fazer o pré-natal e etc. Chegamos lá, o médico disse bem assim, está morto. E eu fiquei nervoso na hora, né? Falei, você está louco? Como está morto? Ele era um japonês. Falei, o senhor está... Não falei isso, mas deu vontade. O senhor está enxergando bem? Porque o olhinho pequeno, né? Falei, o senhor está certo? Sim, vocês não vieram para ver isso? O bebê está morto, bem secão. Aí eu olhei para a Cione, juntamos os cacos, fomos para a nossa médica, a médica nos encaminhou para o hospital, e aí então nós começamos o processo de esperar, porque o bebê realmente estava morto. Durante 7 dias a Cione esperou, até que o bebê, o corpo, expelisse o feto que já estava morto. 7 dias, irmãos. Foi angustiante. Mas Deus cuidou da gente em cada detalhe. Depois de alguns anos nasceu a Sofia. E ela trouxe alegria e ao mesmo tempo, assim, uma alegria que tumultua a casa da gente, né? Porque a Sofia puxou para a mãe. A Rebeca puxou para mim. A Sofia puxou para a mãe. E encheu a nossa casa de alegria. E eu estava contando isso para a Camila. Que quando eu entrei, por incrível que pareça, é o mesmo quarto. Não é a mesma maca, mas lá no cantinho eu vi ela. E quando eu entrei, vi aquele filme de eu indo lá todos os dias ficar com a Cione, até que eu levei ela para casa e continuamos esperando em casa. Quando eu contei essa história para ela, eu falei, Camila, eu não quero diminuir sua dor, mas eu passei por isso. Claro que o seu caso é muito mais dolorido, porque já estava tão pertinho. Mas eu e a Cione passamos por isso, inclusive de ficar esperando. E ela falou assim, obrigado, pastor, por compartilhar a sua história. Isso ajuda a gente a ter esperança e confiar de que amanhã será melhor. Quando nós vencemos, irmãos, nós restauramos a confiança e a coragem das pessoas. E por último, restauramos a alegria. A gente vence sozinho, a nossa vitória não é algo nosso. Mas além de coragem e confiança, isso transborda alegria. Porque é a sua alegria de vencer que inunda, que espalha para as pessoas. Então, como eu disse aqui no comecinho, a minha vitória é muitas vezes sozinha, mas celebrada dentro do nosso lar, com a minha família, com os meus. E ali celebramos as nossas vitórias juntos. E a alegria de que nós vencemos mais uma batalha. E na igreja, e deveria ser assim. Quando um ganha, todos ganham. Quando um ganha, todos celebram. Sabe por quê? E eu termino com essa frase. No meio do povo de Deus, quando o gigante cai, todo o povo corre atrás do inimigo para destruí-lo. A igreja do Senhor tem que ser assim, irmãos. Quando um de nós ganha, todos nós celebramos. Quando um dos nossos gigantes cai, dos nossos irmãos, nós nos ajuntamos como um grande exército e perseguimos o resto deles até destruí-los. Porque nós somos um corpo, nós somos um povo, nós somos chamados para vencer. A igreja de Jesus foi comprada pelo seu próprio sangue para andar em vitória. Nós somos chamados para vencer.